Bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos aqui apresentar uma luneta que me chegou, enviada pela Nutrec. É um modelo Black Iron, um modelo 624x50 da Nutrec. Portanto, é um produto, a peça é nova e a marca também é a primeira vez que passa aqui pelo canal, também a marca é nova aqui no canal. Antes de mais, agradecer à marca, à Nutrec, a confiança e o envio deste produto para vos mostrar aqui no canal. Muito obrigado pela confiança. Portanto, antes de avançarmos para o vídeo, só vamos falar aqui do conteúdo da embalagem. Vocês já puderam ver o unboxing do conteúdo. Contudo, vamos aqui só dar aqui um apontamento a cada peça que veio. Antes de mais, veio aqui uma t-shirt, uma camisa com as marcas da marca, não é? E a Angel Sport aqui na parte de trás, portanto, uma t-shirt. Portanto, enviaram esta t-shirt. Enviaram aqui um boné também, com a inscrição aqui da Nutrec, e aqui atrás Angel Sport também. E os autocolantes muito engraçados também. Aqui um tigre, aqui a segurar uma carabina. Portanto, este merchandising que chegou. E agora assim, aqui a luneta, desculpem. Portanto, ela apresenta-se assim nesta embalagem, com esta almofada muito boa, uma esponja que protege muito bem. Portanto, dentro da embalagem, um parasol, uma tampa de plástico para colocarmos aqui na objetiva, ou melhor, no ocular, e na objetiva também traz um pino para colocarmos aqui na roda da ampliação, um pano de limpeza, uma chave e manual de instruções. E claro, a caixa. Acho que não esqueci de nada, não, está tudo. Portanto, vamos colocar isto aqui e vamos falar aqui um pouco aqui da peça em si. Portanto, isto é um produto da série Black Iron, portanto, é uma Nutrec Black Iron 624x50. Esta série, a série Black Iron, foi criada para quem procura uma mira fiável, com umas lentes claras e um preço acessível. Portanto, este produto cobre diferentes utilizações. É um produto que pode ser indicado para quem quer fazer tiro desportivo, com uma vertente mais competitiva, ou então um tiro recreativo, tirando umas latas ou um pouco mais, até pode recriar mesmo algumas modalidades desportivas. Portanto, é um produto que tem uma utilização ampla. Eu podia mencionar aqui a caça, mas como nós estamos a falar num canal de ar comprimido, a caça está completamente excluída com as carabinas de ar comprimido. Portanto, neste momento não vou mencionar, embora que depois também se pode aplicar em armas de fogo e podem ser usadas para essa finalidade da caça, caso seja legal e caso possam caçar com as carabinas que estiverem a utilizar. No caso do ar comprimido, isto está fora de questão. Portanto, temos aqui um produto
de qualidade que abrange uma vasta utilização a um preço bem acessível. A nível de especificações técnicas, portanto, ela tem uma ampliação de 6 a 24 aumentos, portanto, que são variados aqui. Tem uma ergonomia diferente esta roda, ela é ligeiramente mais alta aqui e depois mais baixa ali. Eu gostei porque ela facilita mais aqui o manusear da peça. Aliás, embora que ela conte com este pino, que é para colocarmos aqui, eu acho que o dispensa perfeitamente. Dispensei perfeitamente porque nós temos aqui de facto este pequeno pormenor, parece quase uma rolha, facilita bastante o manusear desta parte aqui. Os ajustes da ampliação são feitos através desta roda, que é comum a tantos outros produtos, e começa nos 6, apoiado por este pino, que eu acho que não é necessário, isto aqui dá aqui um bom agarre, e vai até aos 24. Portanto, 24, 6. Portanto, temos aqui uma ampliação variável que vai dos 6 aos 24 aumentos. Temos uma lente objetiva de 50 mm, ideal para captar bem a luz, está num diâmetro bom para captar bem a luz. Temos uma construção numa monopeça de alumínio à prova de água, portanto ela é selada a nitrogênio e o melhor disso, tem uma resistência ao recuo até 1000 G, portanto isto vai aguentar bem carabinas de fogo, carabinas de pressão, é uma peça muito robusta. É uma unidade no segundo plano focal, portanto é uma SFP, 624x50 SFP, segundo plano focal. Tem umas óticas totalmente multi-revestidas e uma imagem brilhante e nítida. Depois, mais à frente no vídeo, vou-vos mostrar aí imagens que vou captar aqui através das lentes para que vocês possam ver também com os vossos olhos aquilo que eu estou a dizer. Realmente as imagens, aliás, foi a primeira coisa que me saltou à vista quando vi esta unidade, foi comparado com outras miras que eu já tive, foi mesmo a clareza que ela transmite nas lentes. Foi o ponto mais alto, foi o ponto que me chamou mais a atenção, embora toda ela é muito ajeitadinha, muito bonita, sem grandes coisas, e tem um aspecto bonito, mas depois quando espreitei pelas óticas realmente foi a cereja no topo do bolo, foi aquilo que mais me saltou à vista neste produto. Ela tem retículo iluminado em vermelho, portanto ela não acompanha uma pilha para alimentar esse retículo, portanto tem que ser colocada à parte. Portanto, em relação aqui à iluminação do retículo, como eu vos disse, a bateria ou a pilha não vem incluída. Eu vou colocar aqui uma para vocês verem como é que funciona. É muito simples, igual a tantas outras. E depois vamos ajustando aqui com os níveis de intensidade, sendo que sempre tem um ponto de desligar entre cada nível. Não precisamos estar a rodar totalmente para desligarmos. Portanto, eu vou tentar vos mostrar. Isto é o nível máximo. Roda, desliga. Roda, liga, desliga, liga e assim sucessivamente. Vocês podem reparar como este retículo é completo, é incrível. É um retículo extremamente completo, fantástico mesmo. Depois vocês vão ver aí nas imagens que eu vou gravar através das lentes, vão ver
a quantidade de informação que este retículo tem para o tiro desportivo ou até mesmo recreativo, de alguma modalidade desportiva. É um retículo cheio de opções, cheio de funcionalidade. Muito, muito completo para isso. Este retículo é soberbo mesmo, em relação à quantidade de informação que tem disponível. E esse retículo tem, portanto, 6 níveis de intensidade. E são ajustados aqui através desta roda lateral. E também aqui na lateral temos a roda de paralaxe. Temos o ajuste de paralaxe. Portanto, podemos ajustar aqui os níveis de intensidade do retículo e depois aqui, e mantém a mesma lógica aqui desta peça. Uma textura bem definida e ligeiramente levantada nas duas pontas, que ajuda melhor aqui a agarrar a roda para rodar. Muito interessante mesmo esta ideia. O mesmo se aplica aqui nas torres de ajustes laterais e torres de ajustes horizontais, ou melhor, verticais, horizontais e verticais. Aqui o paralaxe começa nas 10 jardas, os ajustes, isso é muito bom, sobretudo para quem tira de ar comprimido e quer usar isto a distâncias mais curtas, e vai até ao infinito. Portanto, começa nas 10 jardas e vai até ao infinito. Ajuste de paralaxe começa antes até das 10 jardas. Depois vai até ao infinito. Claro que depois é ajustado à utilização que lhe estivermos a dar, à distância que estivermos a tirar. Eu não sei se já mencionei, isto é um tubo de 30 e o produto não acompanhava, como vocês viram aí, montagens. Portanto, vem só a nível de acessórios, é o parasol e as tampas tipo flip-up, não acompanha montagens, o tubo é de 30. Portanto, um tubo de 30 que permite termos uma faixa de ajustes de mais ou menos 20 MOA. Os cliques, portanto, na torre de elevação não há qualquer bloqueio, portanto, não temos qualquer bloqueio, portanto, rodamos direto, as torres são expostas e o valor do clique é um clique igual a 1/10.000. Um clique igual a 1/10.000. Isto é o valor do clique com uma faixa de ampliação, como já vos disse, de mais ou menos 20 MOA. Já na torre lateral temos exatamente o mesmo valor, um clique igual a 1/10.000, no entanto já temos que puxar para desbloquear, rodamos para fazer o ajuste, voltamos a bloquear. E posso-vos dizer que tenho aqui uns cliques que soam muito bem, sem qualquer folga, muito assertivos mesmo. Aqui nas torres de elevação, como eu vos disse, não tem qualquer movimento, não há bloqueio. E estes aqui são os cliques. Tem ali conta-voltas. Aqui. Temos aqui o conta-voltas. E temos o zero stop, para definirmos o nosso zero stop. Temos que desapertar esta tampinha, este parafuso. Esta chave não acompanha o produto. Vocês podem fazer isto com uma moeda ou outro objeto. Desapertando,
removem e depois redefinem como quiserem. E volto a apertar. Em relação à torre horizontal, torre lateral, então aí sim podemos puxar para desbloquear, rodamos. Reparem que aqui os cliques têm um som mais intenso. Não tem qualquer conta-voltas. E depois, quando chegarmos onde queremos, bloqueamos e não mexe. Para fazermos o ajuste do zero, exatamente a mesma coisa. Desapertamos este parafuso, tampa, como queiram. E voltamos a fazer exatamente o mesmo processo. E voltamos aqui a colocar no sítio. Ou no lugar. O pessoal que me está a ver no Brasil vai achar que sítio é outra coisa. Aqui na Europa não é. Portanto, sítio é o lugar. Vai dar ao mesmo. E temos tudo aqui a funcionar. Aqui na torre de elevação também temos a opção de, com esta chave que nos foi fornecida, através destes parafusos aqui, redefinirmos o nosso zero stop. Portanto, desapertamos isto com esta chave e redefinimos o nosso zero stop. Além de conseguirmos redefinir aqui o zero da torre, colocando isto na posição que quisermos, também conseguimos definir o ponto onde ele bloqueia. Desapertando estes parafusos e ajustando aqui esta roda. Por baixo aqui da ocular, temos, daqui da tampa que protege a ocular, temos o ajuste de dioptrias, que funciona muito bem, muito suave. E não mexe sozinho. Eu estes dias num vídeo mencionei que os ajustes eram suaves e alguém me disse, são suaves, então vão-se mexer sozinhos. Não mexem sozinhos. Ajuste de dioptrias suaves e fáceis de rodar. E não mexem com a utilização em arma, em fogo. Portanto, depois cada um ajusta às necessidades de cada um, claro. Portanto, aqui temos o ajuste de dioptrias, por baixo destas tampas de flip-up, tanto aqui como aqui, são de plástico. Aqui, se retirarmos a tampa, podemos colocar o parasol. Parasol este que é de alumínio, na mesma cor que o resto da peça, portanto, ficamos assim. Em relação ao retículo, é um retículo, falando assim de uma forma mais corriqueira, tipo a árvore de Natal, que tem os postes iluminados em vermelho, no segundo plano focal. Vamos passar aqui algumas informações que têm aqui alguns aspectos técnicos, que já vos disse a maioria deles aqui. No entanto, vou-vos voltar aqui a repetir alguns. Por exemplo, o valor do clique, se for, aqui está mencionado em 1000. Mas aqui no manual funciona, informa em emerald
e então o emerald é um ponto, neste caso 0.1 emerald. É a informação que eu tenho aqui. E as torres contam com 0 stop. A nível de dimensões, neste caso, de comprimento sem o parasol, temos um comprimento total de 369 mm com um peso de 752 gramas. Em relação ao retículo, vocês já vão poder ver mais à frente através das imagens que eu vou vos mostrar filmando aqui pelas lentes, neste caso por este lado. Mas é um retículo muito completo. É um retículo muito completo mesmo. E muito útil para... Pelo menos eu adoro estes retículos, acho que eles são muito completos e funcionam muito bem neste tipo de tiro, pelo menos o tipo de tiro que eu costumo a praticar. Estes retículos são o ideal para mim. Não quer dizer que seja igual para toda a gente, que cada um tem a sua utilização. Neste caso, para a minha utilização, estes retículos são os que mais me atendem e os que melhor me atendem. Como vocês puderam ver aí através das imagens, vocês puderam ver que eu não vos menti. Realmente estas lentes são espetaculares, têm uma imagem espetacular, portanto não me resta dizer-vos mais nada, além de vos lembrar para vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos, deixarem like, comentarem, isso ajuda o canal a crescer, ajuda a motivar e ajuda a trazer-vos mais conteúdo como este e como outros que têm aí no canal. O canal vai crescendo e vai trazendo conteúdo. Portanto, a minha recomendação realmente é que é uma peça, é uma mira versátil, fiável, a um preço acessível, é uma excelente opção, é uma opção a considerar quando vocês pretenderem adquirir um produto, é mais uma opção a considerar e realmente é uma opção que entrega tudo aquilo que custa. Não há aqui nada que eu possa apontar como menos qualidade na construção. Uma construção que aparenta ser muito robusta, de muita qualidade. Portanto, isto é uma gama intermédia da marca. A marca terá gamas mais acessíveis e depois gamas mais superiores. No entanto, esta aqui é uma gama que se compromete a ter um excelente compromisso e um excelente equilíbrio. Portanto, nem ser o menos bom da marca, nem sendo o superior da marca. Está aqui o equilíbrio perfeito, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam do que eu já vos falei. Deixar ficar like, inscreverem-se no canal. Um grande abraço e até um próximo vídeo.